Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 2 de janeiro, celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. Estamos concluindo este tempo do Natal e somos convidados a refletir sobre a manifestação do Senhor. Manifestação esta primeira na história, de uma forma, talvez, no primeiro momento, discreta, humilde. E devemos nos recordar que em breve nós contemplaremos também a segunda vinda, a segunda manifestação, a Epifania, a manifestação gloriosa do Senhor. Peçamos, portanto, que o Deus da vida nos ajude a dedicar o nosso coração, a nossa vida ao seguimento de Jesus Cristo. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, entre as festas litúrgicas do Natal, do tempo do Natal, a Epifania do Senhor, essa solenidade no calendário litúrgico deve ser lida à luz do Natal como a manifestação do Senhor a toda a humanidade. Manifestação entendida pela Igreja como a revelação do imenso amor de Deus que vem ao encontro do ser humano para tirá-lo da situação degradante do pecado. A manifestação, revelação de Deus ocorre na pessoa de Jesus Cristo em momentos muito pontuais.
como em sua encarnação e tudo o que se sucede ao seu nascimento, a vida oculta e pública, o ministério em Jerusalém, enfim, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo manifestam a glória do Senhor, não somente no passado. É possível comprovar a manifestação divina ao longo da caminhada humana e eclesial. Particularmente, amados irmãos e irmãs, as celebrações nas igrejas hoje em todo o mundo faz memória do início das manifestações do Senhor. Deus se encarna no Natal, mas vai se revelando ao ser humano de modo gradual, respeitando a condição e a disponibilidade do ser humano em acolhê-lo. É este Deus que jamais vai se impor, mas ele se propõe a cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, como nós ouvíamos, relata então o clássico relato dos magos, nos transmite o clássico relato dos magos, que procuram pelo rei Messias, o rei esperado, cujos astros anunciam o seu nascimento. Então, aqui nos revela, amados irmãos e irmãs, de certa maneira, algo importante. Esses reis também eram entendedores, eram sábios, porque sabiam ler os sinais, então, dos astros, e por meio desses sinais vão ao encontro do Messias Rei. Os magos do Oriente viram uma estrela e foram procurar de onde procedia o seu brilho, conforme nós ouvíamos hoje, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 2. Eles viram o sinal de Deus e quiseram chegar até a fonte desse sinal. Porém, chegam ao lugar errado, ao palácio de Herodes. Deixaram-se guiar pelos padrões humanos, mas, percebendo o desvio do caminho, realizam um processo de discernimento que os levará ao verdadeiro recém-nascido. Ao corrigir assim a rota, amados irmãos e irmãs, voltam a ter a estrela como sinal, como guia. Mateus 2, 9. Ao chegarem diante do menino, colocam-se em atitude de adoração e ofertam seus presentes. Presente, amados irmãos e irmãs, é muito bom refletirmos. O presente sempre vai nos trazer uma certa identidade, revela sobretudo aquele que está doando, entregando como presente, né? E poderíamos dizer assim, nos concede também um suave e doce perfume da presença daquele que nos concede. Por isso é de suma importância. Esta atitude então de adorar e entregar os presentes, os magos a vivenciam como então verdadeiros adoradores, que vêm do extremo oriente para adorar o Senhor. Amados irmãos e irmãs, olhando ainda para a palavra no dia de hoje, todos nós somos convidados a ser verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Eles entregam ouro, incenso e mirra. O que temos a oferecer ao pequenino de Belém? Possamos oferecê-lo o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, tudo o que temos e somos, como presente e oferta agradável. Assim, amados irmãos e irmãs, que esta manifestação do Senhor possa continuar a se realizar na história e tocar os nossos corações primeiramente, para que possamos dar testemunho dele a todos os nossos irmãos e irmãs. Era muito comum, amados irmãos e irmãs, neste período da ocasião da Epifania, no ritual antigo, ritual romano antigo, o louvável costume de abençoar ouro, incenso e mirra, fazendo memória então daquilo que fora entregue a Jesus, e também um giz,
bem como a casa dos fiéis. Hoje em dia nós acabamos conservando, de certa maneira, essa tradição. Talvez não é muito visível, mas ela não se perdeu na história. Trata-se de consagrar a casa ao Senhor Jesus. Assim, amados irmãos e irmãs, contemplando este mistério do amor de Deus, que constantemente se manifesta e revela a cada um de nós, pedimos ao Senhor que possa derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós. Te convido a acompanhar, então, ainda nesta homilia, o link que estará na descrição. Este link é um link onde nós vamos estar explicando a bênção propícia para este tempo, a bênção da casa, segundo um rito antigo, mas que não foi abolido e pode ser vivenciado em família em nossas casas. Por isso, eu te convido a clicar no link abaixo e procurar ver esta bênção e assim viver este mistério com a sua família em sua casa. Para a bênção, nós precisamos de apenas um giz branco, para que possamos depois sinalizar a porta de nossa casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.